tema muito relevante para nós, que é a questão do ProSaúde e os caminhos e desafios que se apresentam para o nosso plano, né? Apresentar aqui os colegas representantes da empresa, né, que realizou o estudo autorial, estão presentes aqui, cita, o representante da diretoria executiva, Rony, e aqui, pessoal, o estatuto coloca que, no artigo 41, que a Assembleia Geral será instalada e presidida pelo órgão social que a convocou, solicitando ao plenário a indicação de associados que servirá como secretário mediante eleição, aclamação ou por delegação. Bom, como o secretário é quem vai fazer a ata da Assembleia, a ata essa que tem que ser publicada em 5 dias, a mesa está submetendo o nome da Aline, que é também secretária do Conselho, para o exercício dessa função. Eu pergunto ao plenário se mais algum associado se predispõe a estar como secretário da mesa. Não? Então vou colocar em votação, pessoal. Aí tem um crachazinho aí, tá? As votações serão por aclamação, que é quando vocês levantam o crachá. E havendo dúvidas na mesa, a gente passa a contagem individual para a aferição do quórum de aprovação das deliberações. Então, eu submeto o nome da conselheira Aline para secretariar a Assembleia e aí solicito que aqueles que aprovam levantem o crachá. Contrários? Abstenções? Ok, aprovado. Bom, pessoal, vou fazer então a leitura do edital e vou depois passar. A metodologia dos trabalhos será o seguinte: vou fazer a leitura do edital, da ata, depois solicitarei que cada um dos integrantes da mesa faça suas considerações iniciais, posteriormente passarei ao membro associado subscritor do abaixo-assinado contendo 865 assinaturas. Depois de feito essa leitura e não havendo questões a serem tratadas, passo a palavra aos colegas da empresa para que teçam suas considerações. Após isso, nós abriremos a palavra aos associados para eventuais dúvidas, e à medida que elas forem aparecendo, a gente pode estar fazendo as votações de encaminhamento que serão submetidas ao representante da Sejus no deliberativo com poder vinculante, ou seja, o que essa Assembleia decidir como órgão soberano da entidade, ela vincula todos os órgãos sociais, né? Então, assim, o que for decidido aqui, todos os órgãos terão que defender perante as instituições, principalmente o TJ. Então, vou fazer a leitura. Primeiramente, eu vou passar a palavra para que a Aline possa fazer a leitura do edital. Dá um trabalho. Edital da primeira Assembleia Geral Extraordinária, gestão biênio 2017/2019. Presidente do Conselho Deliberativo da Sejus, nos termos do artigo 23, inciso 2º, artigo 35, inciso 2º, a linha D, e artigo 38, caput, parágrafo 1º, todos do Estatuto Social da Sejus, convoco os associados e convido os servidores do TJDFT para participarem da primeira Assembleia Geral a ser realizada no dia 25 de agosto de 2018, sábado, em primeira convocação às 9h30 e em segunda convocação às 10h, na sede social da Sejus, situada no setor de Clube Sul, trecho 2, lotes 2/39, com o fim exclusivo e específico de deliberar sobre a seguinte pauta. 1. Situação financeira / administrativa do ProSaúde. 2. Estudo autorial RE 85/18 do Programa ProSaúde. 3. Encaminhamentos pelo representante legal das propostas das associadas e dos associados, bem como das servidoras e dos servidores ao Conselho Deliberativo do ProSaúde. A presente convocação atende a requerimento formulado perante o Conselho Deliberativo da Sejus, subscrito em abaixo-assinado contendo 865 assinaturas de associados e associadas, contendo 11,08%
do total dos associados e superando o percentual mínimo previsto no referido artigo 23, inciso 2º do Estatuto Social, que cita 5%. Em razão da temática da convocatória, será assegurada a participação e o uso da palavra às servidoras e aos servidores não associados na referida Assembleia, porquanto o temário da pauta é de interesse da grande maioria dos servidores do TJDFT, associados e não associados. Dúvidas quanto à matéria da pauta poderão ser encaminhadas diretamente ao e-mail do Conselho Deliberativo, conselho.deliberativo@acejus.org.br. Fernando Freitas, presidente do Conselho Deliberativo, Aline Dias, primeira secretária do Conselho. Brasília, 17 de agosto de 2018, foi feito o edital. Tá, pessoal, o associado Aldinor levantou uma questão de ordem aqui, que ele está colocando aqui que o artigo 37 coloca que é possível no seu item, inciso 2º, o seguinte: o edital de convocação conterá dia, horário, local e assuntos a serem deliberados, podendo a Assembleia Geral incluir e discutir outros assuntos relevantes que não estejam na pauta, né? No mesmo sentido, o artigo 39, inciso 1º, reforça: compete à Assembleia Geral discutir e votar a ordem do dia mencionada no edital de convocação, decidindo sobre a inclusão de outros assuntos relevantes para o associado. No ponto é inclusão de item. Vou solicitar que o associado faça a questão aqui durante 3 minutos. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Aldinon, eu sou servidor do TJ, trabalho lá no Fórum de Ceilândia. Bom, a minha questão é a seguinte: de hoje ela foi convocada mediante abaixo-assinado de quase 900 associados, e nós temos, paralelamente a esta Assembleia de hoje, uma outra Assembleia que foi convocada pela diretoria executiva, salvo engano, para o dia 5 de setembro. Então, como o Estatuto diz que as Assembleias são soberanas nas suas decisões, e nós temos alguns encaminhamentos, certamente teremos alguns encaminhamentos para tirar daqui e levá-los para o Conselho Deliberativo do ProSaúde, a minha preocupação é a seguinte: em que medida esta Assembleia do dia 5 vai poder rever as decisões que forem tomadas aqui? Por que a minha preocupação? Porque às vezes a gente toma uma decisão aqui e outro colega entende que não é o caso de levar para o Conselho Deliberativo. E aí, na próxima Assembleia do dia 5, essa decisão pode ser revista, e aí como é que a gente vai fazer com esse conflito aí? Então, eu gostaria que a Assembleia deliberasse ou discutisse sobre a inclusão na pauta da convocatória da próxima Assembleia para o dia 5 de setembro. Era esse o que eu gostaria de incluir. E, presidente, eu queria só reforçar a questão de ordem dele, nesse mesmo sentido. No mesmo sentido é contrário. Mesmo sentido. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Só reforçando o que o colega colocou, não faz muito sentido que daqui a 10 dias haja uma nova Assembleia para deliberar sobre o que vai ser deliberado aqui hoje, porque a pauta é a mesma, é bis in idem. Então, diante da urgência, do encaminhamento que tem que ser feito para o Conselho Deliberativo do ProSaúde, o que for decidido aqui hoje, já na segunda-feira, na semana seguinte, já tem que ser encaminhado. Então, a gente coloca a votação dos colegas se realmente é efetivo e faz sentido que daqui a 10 dias à noite aqui haja uma nova Assembleia para deliberar sobre essa mesma pauta, o ProSaúde. Ok, pessoal. Eu pergunto, já tem o Rony aqui que queira contraditar e também o Jailton. Vocês vão dividir tempo? Então, Rony e colega Jailton, vocês dispõem do tempo de 3 minutos. Bom dia, pessoal. Bom, é o seguinte, o Estatuto é bem claro quanto a isso. Somente decisões
da Assembleia só podem ser vistos pela própria Assembleia. Então, a intenção de fazer uma nova Assembleia dia 7 é porque os cenários estão mudando. Nós estamos sofrendo uma pressão muito grande, o Conselho Deliberativo do ProSaúde está sofrendo uma pressão muito grande do próprio presidente do TJ, e as coisas estão se encaminhando de uma forma que a gente vai ter que tomar uma atitude mais enérgica. Ou seja, na semana que vem, nós já ficamos sabendo que já vai ter uma nova reunião do Conselho Deliberativo, justamente para discutir esse plano. Então, dependendo do que acontecer aqui, vamos ter que tomar uma atitude bem drástica para poder parar essa reunião e, novamente, vamos ter que discutir. Quanto mais nós amadurecermos essa ideia, mais confiantes nós vamos estar naquela posição que nós vamos tomar. Então, é importante, sim, manter a próxima reunião. Agora, a diretoria pode, sim, os direitos dela, do Estatuto, convocar a Assembleia. Da mesma forma como os associados podem, o Conselho Deliberativo pode e o Conselho Fiscal pode. Então, não cabe aqui a Assembleia vedar uma coisa que está no Instituto. A diretoria tem o direito dela de poder chamar essa Assembleia. Um minuto mesmo. Tá ok? Alô? Bom dia, colegas servidores. Participei por 4 anos do ProSaúde. E eu sei muito bem os problemas que lá existem. Tive a tentativa de ajudar na última audiência pública, mas era Dia dos Pais na escola da minha filha, de 5 anos, que saía antes de poder expressar o sentimento lá. Eu quero poder expressar aqui e trazer um pouco dessa experiência para a gente ajudar a construir hoje encaminhamentos que possam ser construídos pela nossa associação. Eu acho que não está no momento da gente ter uma disputa política, da gente ter uma situação agora que desuna a nossa categoria. Vai ser necessário, e muito necessário, que a gente trabalhe os órgãos sociais da Sejus juntos, os associados juntos, os sindicatos puder ajudar, porque é uma mudança de concepção que a gente está vivendo do que a gente entende de plano de saúde. Então eu queria pedir aqui aos colegas que a gente fizesse um esforço de unidade. Como o Rony colocou aqui, o cenário pode mudar daqui até o dia 5 e aí a gente pode ser necessário uma assembleia. Agora que a gente deixa aqui como vinculante, encaminhamentos, até porque em 5 dias vai ser divulgada a ata, que os encaminhamentos tomados propositivos nessa Assembleia, sejam encaminhados de imediato. Se até o dia 5 a diretoria entender que pode adiar a próxima Assembleia por mais uma semana, que fique dessa forma. Então, encaminhamento para ter as Assembleias, mas com o efeito de a Assembleia não anular o que a gente decidiu hoje. Ok. Bom, pessoal, deixa eu só fazer um esclarecimento aqui da questão da proposta da vinculação. Como o Rony colocou, as decisões dessa Assembleia, elas só podem ser revistas por outras Assembleias. Então, se tiver uma outra Assembleia, ela pode desfazer tudo ou ratificar tudo. A vinculação só pega os órgãos, não é isso, Rony? A Assembleia é o maior órgão. O maior órgão ele pode, daqui a 10, 20 dias, refazer tudo já. Então, se não tem vinculação de Assembleia para Assembleia. Entendeu? Até uma nova decisão, as decisões que aqui forem tomadas serão válidas, Agora, o item de pauta aqui, gente, é incluir o item, tá? Para debater sobre isso, tá, Rony? Não é nem a convocatória propriamente dita, tá bom? Então, eu coloco em votação. Os colegas que votam favoráveis a incluir o item de pauta, por favor, levante o crachá. Os colegas contrários à inclusão do item de pauta, por gentileza. Abstenções? Bom, pessoal, tem divergência, Rony? Então, foi aprovado o item. Pessoal, já são 10 horas e 30 minutos e eu pergunto se a Assembleia determina o fechamento do credenciamento ou se estende por mais alguma. Estende? Então vou colocar, estender por mais meia hora até 11 horas? Então aqueles que votam para estender o credenciamento até as 11 horas, por gentileza, que levante o crachá. Posso colocar, está em regime de votação, mas tudo bem.
Aqueles que aprovam deixar em aberto. Ok. Alguma proposta diferente da mesa, pessoal? Não? Então está aprovado o credenciamento até às 11 horas. Bom, pessoal, eu pergunto então... Bom, pessoal, essa inclusão no item da pauta eu pergunto aos senhores. Existe ordem para ela ou coloca no final? Como primeiro? Se eu só perguntar para quem fez a questão de ordem. Foi incluído na pauta, agora em qual ordem aqui na pauta? No primeiro? Bom, pessoal, foi incluído a pauta, vou passar a deliberação. E aí eu abro as inscrições aqui. Eu pergunto para vocês, pessoal. 2 minutos, 3 minutos, qual é o tempo aí que vocês acham necessário para que os associados possam se expressar aqui? 2 minutos? Oi? Qual a proposta? 3 minutos? Então, como tem 2 propostas, tem mais alguma proposta diferente? Então, vou colocar, tem 5 minutos? O senhor mantém a proposta? Não? Então tá bom, pessoal. Proposta de 2 minutos para a fala do associado, por gentileza, se manifestem. Proposta de 3 minutos. Abstenções? Aprovado, então, 3 minutos. Bom, pessoal, antes de passar a discussão da pauta, eu gostaria de passar a palavra aos colegas da diretoria executiva, da Aline, os colegas, para fazer as considerações iniciais. 3 minutos. Bom dia, pessoal. Eu não vou me alongar, não. Eu só quero agradecer a presença de todos, né? Esse trabalho, quanto mais discutido for, melhor será para todos nós. Então, realmente é importante, quanto mais tivermos participação, mais pessoas conhecerem os cenários colocados, mais nós tivermos segurança naquilo que nós estamos enfrentando, naquilo que nós estamos passando, será melhor para a condução. A ideia da diretoria, ampliar essa discussão, é justamente saber que posicionamento nós devemos ter junto ao Conselho Deliberativo do ProSaúde. Porque nós sabemos que lá temos um voto apenas, e esse voto representa 80% do plano. Então, pessoal, realmente é muito importante nós sabermos, conhecermos a vontade dos nossos associados, para que nós tenhamos a certeza de estar fazendo aquilo que seja melhor. Por isso, eu só queria agradecer a todos e espero contar com a colaboração de todos. Bom dia. Eu também serei breve, meu nome é Aline, e eu gostaria que as falas fossem objetivas e dentro realmente da temática nossa, que é importante, e que esses encaminhamentos vão dar forma ao que a gente realmente pretende no Conselho Deliberativo do ProSaúde. Então, quanto mais objetivos, quanto mais firmes, né, assertivos nas nossas falas, melhor vai ser para que os encaminhamentos saiam de forma realmente bem clara, bem esclarecedora, para que a gente possa prosseguir, né, gente? Obrigada. Bom dia a todos. Então, como todo mundo já sabe aqui em relação à avaliação atuarial, a gente foi contratado então pela ACEJUS, pela AMAGES, conjuntamente, para fazer a avaliação atuarial do plano de saúde da ProJus. Nesse sentido, é importante destacar de forma inicial que esse trabalho ele foi desenvolvido pela equipe do Glaucio, ele é atuário, tem experiência de longa data em avaliações de plano de saúde. Eu sou o César Daniele, que estou encarregado na supervisão desse trabalho que foi desenvolvido. Nesse trabalho, é importante também dizer que ele é executado por uma empresa. Essa empresa é uma multinacional, a gente é mais de 21 mil empregados no mundo todo, e nossa paixão é melhorar a saúde, o patrimônio
a carreira de mais de 110 milhões de pessoas em todo o mundo. Unidos por uma ideia única, melhorar a vida das pessoas amanhã através de ações que adotamos hoje. Essa é basicamente a tônica em relação à avaliação atuarial. O que é uma avaliação atuarial? É estimar ou calcular qual é o custo de um benefício, no caso, o custo do benefício da assistência à saúde, para conseguir um financiamento que pode vir pelas contribuições dos seus usuários e pelo patrocínio, que é a dotação que a União faz para atender e ajudar no financiamento desse plano de saúde. É importante também dizer que esses custos do plano de saúde, como os senhores sabem, eles são crescentes de forma significante ao longo do tempo. E essa avaliação futura de aumento desses custos e o volume de recursos necessários para o custeio dessa saúde, para o tratamento da saúde do plano dos senhores, ela deve ser elaborado com regras desse custeio necessário, que no caso dos senhores, atualmente é um percentual da remuneração de vocês e mais um valor que vem da União para financiar o plano. Analisando esses custos e esse volume de recursos que hoje vem sendo executado, os bases de dados que foram utilizados para dar essas projeções de nível de custo no futuro, a gente colheu as informações reais que ocorreram de 2015 até 2017, 2013 a 2017. Nesse sentido, olhando o que ocorreu de 2013 a 2017, se não houvesse a parcela do orçamento da União, em 2013 faltariam 115% dos recursos, ou seja, uma sinistralidade de 215,66% dos recursos das despesas que ocorreram em 2013, faltaria 102,3% do volume das despesas. E assim sucessivamente, que está no relatório, até 2017. 2017, se não houvesse orçamento, precisaria de 215 a mais de contribuições dos senhores. Com o orçamento da União, mesmo assim os recursos foram insuficientes. Houveram as contribuições, aquele percentual da remuneração, e mesmo assim faltaria 8,41% dos recursos. Tá ok? Daí, assim, toda essa avaliação está no relatório, acho que é disponível, né, para todos os associados, da forma mais ampla aí que foi desenvolvido, considerando esse nível de custo que foi projetado na forma da avaliação atuarial, considerando as hipóteses, como a gente também não consegue identificar o que vai acontecer no futuro, tem que ser elaborado hipóteses. Essas hipóteses sempre com base em estudos nos últimos 5 anos, aí de 2013 a 2017. Nesse sentido, considerando essas hipóteses, projeta as despesas e a necessidade do custeio. Se não fizer nada, quanto de custeio tem que ser aumentado nas contribuições e diversos cenários que foram elaborados pela Sejus e pela Magis, em que a gente respondeu como é que ficaria a necessidade de custeio para cada um desses cenários. E, ao mesmo tempo, também foram incluídos alguns novos benefícios que foram para o plano, como seria esse custo desses novos benefícios. Bom, pessoal, feitas as considerações iniciais, eu vou abrir mão de fazer as minhas considerações iniciais, deixar somente a saudação aí aos colegas associados que compareceram para esse importante momento, para que a gente possa até ganhar tempo no debate que de fato importa. Bom, pessoal, como primeiro item da pauta, nós temos aqui a questão da convocatória da questão de ordem que foi incluída na nossa pauta, que a gente passa a discutir agora, e aí a gente abre uma defesa contrária e uma defesa
uma defesa favorável ou contrário à proposta. Tranquilo? Então, eu gostaria Vai ter defesa a favor e contra, caso quem queira defender, né? Se não tiver, aí a gente passa ao regime de votação. Só quero lembrar aos senhores que em regime de votação não cabe qualquer tipo de inclusão, de encaminhamento, questão de ordem, esclarecimento. Iniciou o regime de votação, só cabe uma coisa, votação, beleza? Bom, a questão de ordem aqui do ponto de pauta é a convocatória. Eu gostaria de chamar quem vai fazer a defesa aqui do item. Acho que pode dividir o tempo, né? Aí, quem vê, são 3 minutos. Pode dividir o tempo. É o quê? Esclarecimento? É sobre defesa. É sobre esclarecimento. Vou colocar aqui. Não, eu quero defender um pouco. Ah, não. Então você conversa com um colega que vai defender a proposta. Vocês podem vir aqui e defender. Pessoal, então, pode vir aqui quem vai defender a... Só um momento. Pode. Eu queria que fosse esclarecido o encaminhamento. Não, então, o encaminhamento do item, aí o colega vai dar agora. Entendeu? Quem quer que nós vamos votar? Então, deixa eu só explicar, pessoal. Isso aqui é o ponto de pauta, tá? A sua fala agora será o esclarecimento, o encaminhamento. Depois, se tiver contrariedade, aí abre-se a defesa, ok? Não, colegas, eu fiz esse questionamento em relação à convocatória, pelo caráter deliberativo da Assembleia. E aí eu concordo com o colega Ronei. Realmente a gente tem que debater muito profundamente o ProSaúde. E cada espaço que a gente tiver, que a gente criar, vai ser importante para o fortalecimento do ProSaúde. A minha única preocupação, volto a dizer, é em relação aos encaminhamentos que nós tirarmos daqui, se esses encaminhamentos, se essas propostas que serão levadas ao ProSaúde, serão revistas pela próxima Assembleia. Porque aí vai realmente gerar uma dificuldade. Como é que a gente vem para cá, delibera, faz propostas e depois, de repente, algum outro colega discorda, submete isso a uma outra Assembleia e a Assembleia futura suprime o que a gente propôs aqui. Então, a minha questão é de preocupação em relação a isso. Nesse sentido, uma possibilidade é de a gente ou estender um caráter mais, digamos assim, eu vou repetir um ministro do Trabalho, né? O caráter imexível das nossas deliberações aqui, ou suspender a convocatória, ou tornar sem efeito a convocatória feita pela diretoria. E aí tem um ponto importante, que é o seguinte: a pauta é exatamente a mesma, né? Então, assim, a Assembleia futura vai deliberar sobre o que a gente está deliberando aqui. E aí eu acho que não é saudável, no debate do ProSaúde, que nós tenhamos decisões conflitantes. No momento a gente decide uma coisa por Assembleia, em outro momento decide outra coisa também por Assembleia. Então, eu convido os colegas a refletir sobre isso e pensar em propostas que tornem as deliberações daqui prevalentes como propostas para serem levadas ao Conselho Deliberativo do ProSaúde. É a minha proposta. Só um encaminhamento talvez resolva aqui, Sheila. Assim, eu estou fazendo um encaminhamento aqui junto à mesa, que o grande objetivo nosso aqui hoje é debater o ProSaúde, tá certo? A questão da forma, ela foi incluída em pauta, eu não estou pedindo essa retirada, mas que a gente pudesse inverter a pauta para colocar essa decisão do caráter da Assembleia para o final. Porque depois que a gente deliberar aqui quais são os encaminhamentos, a gente pode, inclusive, sair daqui todo mundo com uma grande unidade. Então vamos deixar esse debate para o final, é a minha proposta de encaminhamento, e a gente começar a discutir os pontos, até porque os colegas já começaram a falar sobre o ProSaúde, ok? Bom, pessoal,
como foi feita uma questão, então, eu já tinha questionado a Assembleia sobre a ordem da pauta e ninguém se opôs. O colega está questionando a ordem aqui, entendeu? A mesa se coloca, se posiciona pelo menos aqui no sentido que deva se manter, até porque parece que o item é rápido, Jair. E é importante para proteger e garantir as deliberações posteriores, né? Então eu vou colocar em votação, que o colega colocou, olha, aqueles que mantenham a... Pois não, é sobre o item da pauta, Chile? Eu não estou entendendo. Eu gostaria de saber o seguinte, Pega o microfone. Não, esclarecimento é para mesa. É para mesa, mas Não, você tem que vir aqui na mesa. A mesa vai esclarecer para essa, eu queria saber o Não, seguinte, com o microfone. o que diz o Estatuto sobre isso? Porque eu tenho a impressão que o que for votado aqui no Conselho Deliberativo é o que diz o Estatuto. Para depois a gente não está votando algo contrário ao Estatuto. Só isso que eu queria saber. Me desculpa. Porque eu tenho a ideia é o seguinte, que o que nós vamos votar aqui vai somar com o que vai votar na Assembleia Geral, que vai somar com todas as propostas que estão sendo debatidas. Só esclarecer. Mesmo que uma seja contrária à outra. Não. Deixa eu esclarecer primeiro. Estou querendo saber assim, para mim, aqui é a Assembleia Geral, chamada pelo Conselho Deliberativo. Não. Os associados. Então fica só assim, já pode só para Se deixar eu esclarecer, eu vou esclarecer com o maior prazer. Primeiro que não se trata aqui, pessoal, de uma reunião do Conselho Deliberativo. Aqui é uma Assembleia Geral soberana. O que foi explicado, talvez a colega não tenha atendido, porque chegou depois, aí no início foi explicado. A Assembleia foi convocada pelos associados, 875. Os associados entregam a assinatura a qualquer dos órgãos, Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva, e o Estatuto fala que este órgão tem 48 horas, sob pena de responder por falta grave, para convocar a Assembleia. Foi entregue ao Conselho Deliberativo o abaixo-assinado, que passou em muito o mínimo necessário. A questão, isso é a Assembleia convocada. Então é uma Assembleia Geral regularmente convocada pelos associados. O Conselho Deliberativo somente instrumentalizou a convocação através de um ato normativo. É o que diz o artigo 39 do Estatuto. Inclusive, no edital, a gente fundamentou o artigo 23, que é direito dos associados convocarem a Assembleia, desde que haja subscrição de 5% dos associados. 11% subscreveram o requerimento. O segundo ponto foi, o associado Aldinon fez uma questão de ordem para incluir na pauta que se revogue a convocatória feita pela diretoria. Por quê? Porque nessa segunda Assembleia, poderia inclusive que essa Assembleia revesse, mudasse tudo o que aqui foi decidido hoje. A Assembleia é convocada pela diretoria, porque as Assembleias são soberanas, ela não tem limite, só o Estatuto, regra estatutária. Mas se ela resolver, daqui a 2 dias, cancelar tudo que aqui foi deliberado, ela pode. Então, eu acho que foi nesse sentido que o colega Alain e o colega Aldinon fizeram suas intervenções. A Assembleia aprovou essa inclusão de pauta. Aprovada a inclusão, foi questionado pelo Jaildo agora a ordem da inclusão de pauta, porque a mesa questionou a Assembleia, ninguém se opôs naquele momento, agora o Jaildo se opôs, e agora a gente vai votar a ordem dessa discussão, se agora ou se depois dos outros itens. Mas a Assembleia pode sim determinar a revogação daquela convocatória, pode determinar a suspensão, porque não se trata aqui de órgão e órgão, se trata de um órgão superior e os órgãos inferiores. Eram esses os esclarecimentos que a mesa tem. Eu passo então, pessoal, agora é a votação do encaminhamento do associado, Jailton, que ele coloca para inverter, botar esse ponto de pauta como último. Tem contrariedade na proposta? Alguém quer fazer defesa contrária? Não?
Então, em regime de votação, aqueles que mantêm o item como primeiro item de pauta, ou seja, reprovando o encaminhamento do Jailton, por gentileza, levante o crachá. Se vai manter como primeiro, reprova que ele quer a inversão, né? Aqueles que acolhem a questão de ordem para colocar o item de pauta por último. Ok. Aqueles que se abstêm. Bom, pessoal, a mesa não chegou em consenso, então a gente vai passar a contagem individual dos votos. Eu gostaria aqui de alguém para acompanhar o Jailton na contagem. Vai lá, pessoal. Aqueles que mantêm o item como primeiro de pauta, por gentileza, levante o crachá. Alguém para acompanhar o Jailton? 1 na mesa, 2, 3, 4 Aldinon, 5, Hamilton, 6, 7, 8. 9, 10, Bené, 11, 12, 13, 14, a colega ali, ó. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 votos. Mas aí... Contou aqui? Então, 21 votos mantendo o item como primeiro de pauta. Aqueles contrários ao item de pauta como primeiro, colocando em último. 1, Rony, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muito bem, então rejeitada a proposta continua como item de pauta. Bom, pessoal, eu vou então... Oi? Abstenções? Consigna-se 2 abstenções. Ok, pessoal. Pessoal, quem se abstiver, tá, tem que, se quiser declarar o voto, aí avisa a mesa para declaração de voto. Bom, pessoal, então, eu vou chamar aqui o colega... Pode ser o Alan, o Aldinon, para fazer o encaminhamento, a defesa do que vocês pretendem que a Assembleia vote. Qual é o encaminhamento? Pessoal, o plenário existe... Eu tenho uma dúvida, eu posso perguntar direto para você? Eu queria perguntar, não sei se é para a mesa ou para você. Eu só queria saber o seguinte, eu não entendi. O que nós vamos votar agora significa que os outros debates que vão ter, o Léo Fagundes, Tabatinga, Ceilândia, tudo, essas propostas não vão mais valer? Deixa eu só esclarecer, peraí. O estatuto, viu, Sheila? O Conselho Deliberativo, inclusive, é órgão que tem que velar pelo estatuto. No estatuto não existe Assembleia Setorial. O estatuto só prevê a figura da Assembleia Geral. Ela não existe essa assembleia. Essas assembleias aí, se estão ocorrendo fora do estatuto da associação. Ponto. Né? Tanto é verdade que a diretoria chama de reunião, né? Porque não é assembleia, não tem poder deliberativo. As reuniões não têm poder deliberativo. A Assembleia, por força do Estatuto, tem poder deliberativo e vinculante aos órgãos. É isso. Entendi, mas é o seguinte, é porque já tiveram propostas em Planaltino, em Sobradinho, em vários outros órgãos. É só colocar aqui em pauta, é só colocar aqui hoje. Esse momento é para isso. É só colocar. Pessoal, Sheila, eu acho que já foi esclarecido a Sheila. Vamos passar a defesa. Não, a colega já foi esclarecida. Posso fazer esclarecimento? Posso fazer? 30 segundos só. Só para saber, eu já quero parar as propostas. Esse é o momento para fazer isso. Rapidamente. Bom, ouvindo? Essas reuniões setoriais que estão acontecendo, as propostas que saírem delas não serão inviabilizadas. Elas poderão ser encaminhadas para a diretoria executiva, para o Conselho Deliberativo da Sejus e para o próprio ProSaúde. O que nós estamos falando é do caráter deliberativo da Assembleia. Então, a Assembleia decidiu uma proposta A. Vamos supor a Assembleia deliberou por uma proposta A. A diretoria executiva, que é o órgão que tem assento no Conselho Deliberativo do ProSaúde, ela tem que defender a proposta A que nós fizemos. Agora, se outras sugestões forem encaminhadas
por outros órgãos, a diretoria executiva também poderá fazer. Agora, as deliberações que forem tomadas aqui, elas obrigatoriamente deverão ser encaminhadas ao ProSaúde. Aí a nossa preocupação quando levantamos a questão da próxima Assembleia, é porque a próxima Assembleia pode rever o que nós deliberamos aqui. E aí nós temos um mesmo órgão com decisões conflitantes, e aí o que o representante nosso do ProSaúde, do ProSaúde vai defender? Porque são duas assembleias, uma que aprovou e outra que reprovou. Eu estou dando exemplo, estou falando tudo aqui em tese, tá certo? Agora, o que nós decidimos aqui não vai inviabilizar, finalizando, o que vier de sugestão dos órgãos. Pessoal, vamos lá, já foi esclarecido o seguinte, o colega Aldinão já esclareceu. Agora, Aldinão, eu gostaria que viesse aqui falar do encaminhamento. É para suspender a Assembleia, é para revogar a convocatória? Bom, pessoal, a minha proposta é que a gente torne, infelizmente, diante desse contexto e das minhas preocupações, que a gente torne sem efeito a convocatória da Assembleia para o dia 5 de setembro. Sem prejuízo de que surjam outras propostas aqui no plenário em relação a isso. Mas a minha proposta é que a gente torne sem efeito a convocatória feita para o dia 5, para a Assembleia Geral do dia 5 de setembro. Bom, vamos lá então. Essa foi a proposta do Aldinão. Tem defesa contrária? Tá, vocês vão dividir o tempo? Ok, então. Tem 2 minutos ainda. Eu acho que é muito fácil. Sheila, vai lá e defende a proposta toda. Já está na hora da defesa. Defende a proposta toda com ele. Agora vai proceder. 2 minutos. Gente, eu vou fazer uma argumentação aqui bem rápida, tá? Hoje, quando eu cheguei aqui, eu fiquei triste. Porque a gente fez um trabalho para convocar, a gente levou todos os problemas que a gente está enfrentando, e quando a gente chega aqui, tem quantas pessoas? Quantas pessoas somos aqui? Entendeu? Essa Assembleia foi convocada para um sábado e de dia, e nós somos só essas pessoas aqui presentes. Quantas pessoas viriam no dia 5 à noite nesse clube? Pois é, né? Então, eles vão chegar aqui e vão desfazer tudo que nós fizemos. Eles vão chegar aqui e podem desfazer isso sim. Então vai ter 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas aqui, sabe? Não vão debater o tanto que nós vamos debater aqui hoje, porque nós largamos nossos compromissos, viemos aqui, sabe, lutar pelo ProSaúde. Então, eles vão desfazer, eles vão ter esse poder de desfazer tudo o que nós discutimos aqui. E eu não gostaria de ver isso. Esse é meu único argumento. Nós somos soberanos aqui hoje e podemos fazer isso. Ninguém pode desfazer no dia 5 à noite nesse clube, entendeu? O que nós fizermos hoje. É esse meu argumento. 40 segundos. Alguém vai... Gente, eu vou pegar esses 30 segundos da Ilza só para poder dizer para vocês o seguinte. Sheila, eu entendo a sua preocupação. Eu acho que não há um cesseamento de defesa de participação dos servidores na próxima Assembleia. Por quê? Isso aqui é uma Assembleia Geral. Todos eles foram convocados para estar aqui para debater hoje o plano de saúde. Num sábado pela manhã, nós saímos das nossas casas e viemos para cá. Concordo com a Ilza que na noite, no dia 5, 20 horas, provavelmente não vai ter a mesma quantidade de pessoas que estarão aqui. Eu queria só lembrar que a diretoria executiva que está fazendo as assembleias setoriais, ela está aqui presente. Ela já deve estar mapeando o que os servidores colocaram nas setoriais. Portanto, gente, está ali o Rony representa a executiva, tira aquele rol daquilo que os servidores apresentou nas assembleias setoriais. Acredito que não divija dos nossos pontos aqui. Para defender contrário, vai dividir o tempo Rony e Jailton?
Ok, coloca 3 minutos aí. Pessoal, eu quero defender contrário em nome desta associação. Eu quero defender contrário em nome da ACEJUS. Nós não podemos criar uma situação de briga entre poderes da nossa associação. Eu quero fazer um apelo ao Aldinon, aos colegas e a essa Assembleia. O meu encaminhamento, sem inclusive combinar com a diretoria, que eu não faço parte, mas fiz por seis anos, o encaminhamento que eu quero fazer, um apelo a vocês, é que a gente, ao invés de vincular, ao invés de discutir, revogar poder de uma instância da associação, que a gente... Calma. O encaminhamento do Aldinon foi que a gente retire a possibilidade da Assembleia do dia 5, certo? Então isso é revogar o poder constituído da diretoria. É revogar. Agora, eu quero fazer um encaminhamento para que a gente possa efetivamente trabalhar, Aldinon. Eu quero fazer um apelo. Nós podemos, nessa Assembleia, decidir que em 5 dias a ata pronta, a diretoria executiva encaminha a ata para o Conselho Deliberativo do ProSaúde. Lá vão estar as nossas decisões. Agora, gente, retirar, aí a própria diretoria pode depois revogar, mas a Assembleia que elegeu, a diretoria foi eleita por uma participação massiva dos servidores em eleição. Nós não podemos interferir numa convocação feita com base no estatuto, gente. Nós estamos acabando com a nossa entidade. Então, a minha sugestão, vamos ouvir a diretoria, é que a gente encaminhe a ata para o Conselho Deliberativo do ProSaúde. Ok? Vamos tentar fazer um acordo nesse sentido, gente. Bom, pessoal, é o seguinte. Nós estamos passando nos setores, estamos passando nos fóruns, pegando a opinião de todo mundo, estamos escutando os nossos associados, estamos discutindo com eles. Eu não entendo por que ter essa discussão agora de que vai ser revogado, as opiniões saírem daqui não vão ser levadas. Nós estamos escutando isso em todos os locais. Então eu acho sem sentido isso. E a Assembleia decidir que a diretoria executiva não convoque uma Assembleia, ela está ferindo o estatuto. É característica da diretoria executiva, sim, convocar a Assembleia, da mesma forma que é dos conselhos, e foi com os associados. Não é admissível, nós estamos atropelando o estatuto da associação agora. Não dá para admitir uma coisa dessa. É simples. Nós estamos escutando todas as opiniões, estamos levantando dados, esclarecendo. É isso que nós estamos fazendo. E aqui é uma forma de fazer isso também. Então não vejo sentido isso. Se for mais lá na frente, que nós vamos ter uma reunião do Conselho Deliberativo do ProSaúde na semana que vem. Se nós entendermos que realmente precisa de mais tempo, precisa de mais alguma coisa, nós vamos adiar essa Assembleia. Isso vai ser feito. Agora, a gente, devido à urgência, a pressão que o tribunal está colocando em cima de todos os servidores e magistrados, nós precisamos manter para poder garantir o direito de todos falarem. Obrigado. Ok, pessoal. Bom, feito as defesas contrárias e o encaminhamento é para Eu vi se ele tem acordo com a proposta. Você tem acordo com a proposta do Jailton? A sua questão? Bom, pessoal, então é o seguinte, o encaminhamento do Aldinon, aí me corrija se eu estiver errado, é para que a Assembleia defina a revogação da convocatória efetuada pela diretoria executiva. Eu só quero esclarecer aqui, pessoal, porque eu não estou aqui na condição de associado, mas como presidente deliberativo, esclarecer o colega, viu, Rony, que a Assembleia pode sustar atos de qualquer órgão inferiores, porque ela é soberana. Infelizmente ou felizmente ela está aqui, inclusive essa Assembleia aqui pode afastar a dirigente, a Assembleia tem esse poder soberano. Então é só para esclarecer que ela tem essa competência de fazer a sustação dos atos de qualquer órgão inferior a ela. Bom, pessoal, colocado em votação, então, aqueles... Quero que você encaminhe a proposta da forma que ela foi feita pela minha parte. Mas não tem acordo? Não. A proposta, eu quero que você esclareça para nada da minha proposta. Qual é a proposta? A proposta que o Conselho... é que se mantenha a Assembleia e que a diretoria executiva, que a gente coloca aqui, que a diretoria executiva encaminhará a ata ao Conselho Deliberativo do ProSaúde. Ok. Essa é a proposta do colega Jailton é que se mantenha a Assembleia convocada pela diretoria executiva e que essa diretoria executiva encaminhe a ata desta Assembleia para o
ProSaúde, para o Conselho do ProSaúde. Entendeu? Ok, pessoal. São duas propostas. Então é o seguinte, é uma ou outra. Ok? Ok, pessoal. Então, vamos lá. Aqueles que aprovam o encaminhamento feito ao DINOM pela revogação da convocatória efetuada pela diretoria executiva para a Assembleia do dia 5 com igual tema de pauta, por gentileza que se manifestem. Aqueles que acordam com a proposta do Jailton de manter a Assembleia e encaminhar a ata ao Conselho. Ok. Abstenções? Ok. Não. Então, aprovada então a decisão da Assembleia de revogar a convocatória feita. Bom, pessoal, passando vou encaminhar isso via ofício do Conselho Deliberativo da Informação e no prazo legal encaminharemos a ata.